no livro de Lamentações. Lamentações, capítulo 3, versículos 21 a 26. Diz a palavra de Deus em Lamentações, capítulo 3, versículos 21 a 26. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Oremos. Ó Pai Santo, aqui estamos neste culto que estamos oferecendo a Ti. Aqui estamos, Senhor, nesta hora importante deste culto, hora da entrega da Tua mensagem. Unge-nos, Senhor, com o Espírito Santo, para que possamos trazer de fato a Tua palavra do jeito que Tu queres. Ilumina a mente de todos aqueles que vão ouvi-la, para que possam entendê-la e guardá-la nos seus corações. Em nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Podem sentar. Nesta manhã, a sua vida pode ser mudada radicalmente. Basta que você leia com todo cuidado o que está escrito no versículo 21. Você lendo o que está escrito no versículo 21, aceitando e desejando praticá-lo, você vai mudar a sua vida. Você vai ser a pessoa que nunca vai perder a esperança, vai viver como vive aquele ao qual Deus traz a esperança. Esse livro de Lamentações, ele contém 5 poemas. 5 poemas que correspondem a 5 capítulos. Esses poemas foram escritos com toda a probabilidade no século V antes de Cristo. E esses poemas foram provocados pela grande catástrofe, pela grande calamidade que se abateu sobre Jerusalém.
e que dali começou o cativeiro babilônico. Então, são poemas de lamentações do profeta Jeremias, homem de Deus. E vejam como homem de Deus se comporta. Ele está escrevendo o que Deus está colocando no seu coração como inspiração do Espírito Santo. Apesar do povo dele estar no cativeiro, ele começa dizendo no versículo 21, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Pode ser que todas as circunstâncias, tudo que esteja acontecendo ao meu redor, guerra, outras violências, podem estar me conduzindo ao abismo da depressão. Mas eu vou mudar a minha vida hoje. E eu vou entender que eu sou crente. E que eu conto as bênçãos de Deus sobre mim. E nos momentos de maior dificuldade da minha vida, eu preciso trazer à minha memória tudo que Deus fez por mim. Ele diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero me trazer à memória o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que tantos milagres operou na vida desse povo. Porque trazendo à nossa memória as bênçãos de Deus na nossa vida, a cada momento de tristeza, nós renovamos a esperança. É muito importante uma pátria com memória. É fundamental. É muito importante uma igreja com memória. A igreja presbiteriana em Bairro Novo deve ter uma memória. Porque esta memória das bênçãos de Deus sobre ela que traz esperança. Uma igreja, assim como uma pátria sem memória, é uma igreja sem história. É bom trazer à memória a história da igreja presbiteriana em Bairro Novo, as bênçãos de Deus sobre ela. Mas é muito importante. Nós em Deus temos esperança e começarmos a pensar. Se nós não pensamos até hoje, até o terceiro mês do ano, o que nós vamos fazer como igreja em 2022? O profeta Jeremias traz à memória aquilo que pode dar esperança. A esperança, meus irmãos, é uma riqueza que nós jamais podemos perder. Então, vamos aprender nesse texto o que nos pode trazer essa riqueza. Todas as lições estão nesses versículos. A primeira coisa que nós aprendemos nesse texto,
porque as suas misericórdias não têm fim. As misericórdias de Deus, elas são infindáveis. São eternas. No mundo, entre nós, até mesmo entre aqueles que não têm Cristo no coração, há um provérbio popular repetido por todos: não há bem que sempre dure e mal que nunca se acabe. E nós temos esse provérbio como um provérbio sábio, só que de fato ele é muito sem sentido para nós. Há um bem que dura para sempre. E somente aqueles que foram escolhidos por Deus conhecem. E este bem é a salvação, é a vida eterna. E há um mal que nunca se acaba. Que é o mal que vai receber todos os insensatos, todos os perversos, todos os ímpios que não vão ser escolhidos por Deus. É o mal do inferno. Aqueles que são escolhidos de Deus, que são crentes em Cristo Jesus, nosso Senhor, têm um bem eterno, a vida eterna, o céu. Aqueles que não têm esse bem têm um mal também que não acaba, que é o inferno. Nós estamos acostumados. Muitos de nós, inadvertidamente, temos feito afirmações de que tudo tem um fim. A única coisa que tem um fim é a existência humana. Como ser humano aqui na Terra, como homem carnal, como homem mortal. O Salmo 90, ele escreve muito bem. Ele fala da eternidade de Deus e da transitoriedade do homem. Em Isaías, capítulo 40, versículo 8, nós lemos: seca-se a erva e a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. As riquezas têm fim. Sim, as riquezas deste mundo têm fim. É por isso que nosso Senhor Jesus Cristo nos alerta: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e o ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Foi pensando nesses termos que um famoso poeta brasileiro, num dia de reflexão, ele diz para José tudo o que vai acontecer, mas não resolveu. E agora, José? Mas, meus irmãos, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E o que me pode dar esperança são as misericórdias do Senhor, que não tem fim. Elas não têm fim porque as misericórdias de Deus expressam o caráter de Deus.
As misericórdias de Deus expressam os atributos de Deus. E como o caráter de Deus, e como os atributos de Deus são eternos, as misericórdias de Deus também não têm fim. Elas são eternas. E não tem motivo de maior alegria do que ter certeza de que as misericórdias de Deus sobre nós não se acabam. Não tem fim. Como isso pode nos trazer alegria mesmo nos momentos mais tenebrosos da nossa vida? Enquanto tudo passa. Enquanto tudo muda. As misericórdias do Senhor não mudam. Elas são para sempre. Porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. E alegria em entender que as misericórdias do Senhor, elas são dinâmicas. Elas se renovam cada manhã. O termo renovar aqui, meus irmãos, significa que as misericórdias de Deus são feitas novas todos os dias. Você tem percebido isso na sua vida? Como é que nós podemos perceber isto? O profeta diz no orvalho sobre a erva, no frescor, no nascer do sol, até mesmo na disposição que nós sentimos a cada manhã, quando nos levantamos e agradecemos a Deus a boa noite de sono e pedimos a Ele que renove as nossas forças para mais um dia de trabalho. A palavra de Deus diz que cada manhã as misericórdias de Deus estão se renovando. É por isso que a cada manhã, a cada dia, nós, os filhos de Deus que andamos na presença dele, somos surpreendidos por ele. Somos surpreendidos sobre a sua misericórdia. O gorjeio dos pássaros, o aroma das flores. É como se Deus estivesse dizendo para nós a cada manhã: tenho novidade para você. Tenho coisas novas para você. E o que o profeta estava também querendo trazer à memória, principalmente dos israelitas incrédulos e ingratos, era a alegria de cada manhã no deserto receber o maná. Cada dia no deserto receberam maná. Nós devemos viver, meus irmãos, nesse sentido. E nesse sentido, é por isso que Deus nos dá o dom da fé. Para que nós sempre acreditemos que cada manhã Deus tem algo novo para as nossas vidas. E é graças a Deus que a nossa vida, a vida cristã, é uma vida cheia de agradáveis surpresas. Principalmente quando você mudou a sua vida e agora quer sempre trazer à memória o que te pode dar esperança.
Deus nos diz que cada manhã Ele tem coisas novas para nós. E foi andando com Deus e sentindo a realidade disso. O apóstolo Paulo nos aconselha a andar sempre em novidade de vida. Estejamos, de fato, crescendo, nos santificando diariamente. Então, meus irmãos, as misericórdias do Senhor, elas são dinâmicas. Elas não são estáticas. Elas se renovam. E elas se renovam todo dia. Seja inverno ou verão, elas estão se renovando todo dia. Nos 365 dias do ano, as misericórdias de Deus se renovam. Nós aprendemos também, meus irmãos, que as misericórdias de Deus são fonte de vida. Quando o texto diz que são a causa de não sermos consumidos. Nós vivemos num mundo, meus irmãos, e se você prestar atenção direitinho, tudo neste mundo é montado para a destruição do homem. Tudo nesse mundo é montado para acabar com a vida. Se não vejamos, a poluição é produzida por nós. E qual a consequência? O desequilíbrio ecológico. Qual a consequência? As armas, as mais sofisticadas, todas as armas, as guerras, as injustiças sociais que produzem a fome, as doenças, a podridão moral. A violência, o egoísmo, o pecado. Tudo isso, todas essas coisas existem e têm como objetivo único a destruição do homem. Mas as misericórdias do Senhor são a causa que, mesmo tudo tendo sido montado para nos destruir, e não sermos consumidos. Nós vivemos num mundo que não são só os ucranianos que estão vivendo com medo, mas é o mundo todo. Nós temos, inclusive, uma coisa desagradável e que até pode ser falta de fé. Nosso culto à noite, muitas pessoas não vêm com medo. Cadê a esperança? Muitos estão vivendo sob tensão, angustiados, depressivos, com pavor. Muitos, inclusive, estão ficando doentes. E muitos adoecem só em pensar no dia seguinte, nas mazelas do dia seguinte. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são fonte de vida. Tudo isso que eu citei, medo,
desespero, pavor, depressão, não é atitude de verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, ele é realista. Ele vê tudo o que está acontecendo ao seu redor. Mas ele não é pessimista porque ele traz à memória o que ele pode dar esperança. E ele sabe que ele não será consumido. Não será levado pela voragem desta vida montada pelo homem. Não seremos tragados por esta voragem. Não seremos queimados por esta voragem. Não seremos aniquilados pelo mal. Por quê? Por que essa certeza? Porque as misericórdias do Senhor não permitem. Elas nos preservam a vida. Elas nos guardam. Ela não permite que sejamos assolados ou consumidos. Isto nos traz esperança. A misericórdia do Senhor são fonte de vida. A palavra de Deus diz que os filhos de Deus jamais perecerão. Onde é que está isso, pastor? Em João 10, 28. Nosso Senhor Jesus Cristo, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. As ovelhas que Deus deu a nosso Senhor Jesus Cristo, jamais perecerão. Então, meus irmãos, lembremos o que eu disse inicialmente, qual foi o contexto do profeta Jeremias ao dizer essas palavras. Jerusalém estava assolada. Nabucodonosor, com o seu exército, tinha arrasado aquela cidade. E todo o povo daquela cidade, todo Israel, tinha sido levado para o cativeiro. Mas em meio aos escombros, em meio a tudo aquilo, o profeta podia dizer o que poderia dar esperança. Naquele caos, naquela hora difícil, o que poderia dar esperança a ele? As misericórdias. Ainda, meus irmãos, que estejamos vivendo em meio ao caos, ainda que estejamos atravessando horas difíceis, horas sombrias, não importam as circunstâncias. Como profeta, nós também somos filhos de Deus. Como profeta, nós podemos dizer que vamos sempre recordar dentro do nosso coração e da nossa mente tudo o que Deus tem feito por nós, apesar da nossa escolha. E vamos dizer para Deus: Senhor, disto me recordarei do meu coração, no meu coração. E é isso que me faz esperançoso. As misericórdias do Senhor
são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Porque grande é a tua fidelidade. E a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Porquanto esperarei nele. Esperarei em Deus. Não esperarei em outra pessoa, não. Por isso que sou. Eu e você somos pessoas de esperança. Esperaremos em Deus. Bom ao Senhor para os que esperam nele. Bom é o Senhor para as almas que o buscam. Portanto, meus irmãos, em Cristo Jesus, nosso Senhor, vamos tomar essa decisão importante e mudar a nossa vida. E sempre nos lembrar que o que nos traz esperança não é o preço da gasolina. O que nos traz esperança não é a inflação. O que nos traz esperança não é o preço do feijão nem do arroz. O que nos traz esperança são as misericórdias de Deus. Vivemos assim para sempre e teremos uma vida mudada. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, hoje e sempre.